Olá pessoal, sejam bem-vindos, alunos, alunas, tutores e tutoras, um grande abraço a vocês. Estamos aqui mais uma vez, né? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma teleaula, agradecendo aí já a presença de todos vocês. Nós vamos hoje falar um pouco a situação relacionada à empresa, falar dos enquadramentos tributários e vamos dar sequência à nossa aula falando das questões relacionadas a chegar até aí a uma entrega de uma CFIP, voltado para a folha de pagamento, as obrigações acessórias da empresa. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou o professor Alcides, eu sou formado em Ciências Contábeis, sou especialista em Direito Empresarial, com ênfase em Direito Tributário. Também trabalho nesta área aí como empresário da contabilidade já há algum tempo, né, há alguns anos. E nós então vamos dar sequência à nossa aula de Seminário 2, do curso de Ciências Contábeis, falando aí das questões relacionadas ao enquadramento de uma empresa dentro de um sistema para que, posteriormente, ela possa vir cumprir as suas obrigações acessórias e não ser punida, né, pela fiscalização. Vamos chamar, então, o nosso primeiro slide, onde nós vamos estar vendo aí os tipos de empregador. Quais são os tipos de empregador? Para que nós entendamos bem quais são os tipos de empregador, evidentemente que nós temos a pessoa jurídica e a pessoa física. O que isto significa, né? São os dois tipos de empregador que existe dentro da legislação brasileira. O empregador pessoa física. O empregador pessoa física tem duas modalidades, que é o empregador doméstico, é aquele que tem um empregado que exerce a sua atividade lá na sua residência, e o empregador cadastrado no SEI, no Cadastro de Empregador Individual. Isto aqui é comparado a empregador pessoa jurídica. E também nós temos o empregador pessoa jurídica que tem o seu cadastro no CNPJ. Para que você seja uma pessoa jurídica, você já sabe, ou se não sabe, vou dar aqui uma pincelada neste assunto, você tem que ter um contrato social ou um ato constitutivo registrado no órgão competente, que no caso é a junta comercial, cartório ou então na OAB, no caso das sociedades de advogado, e aí você vai, através deste ato registrado, você vai pedir o seu CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e aí você é então um empregador pessoa jurídica. O empregador pessoa física não é, evidentemente, uma pessoa jurídica. Então, dentro desta modalidade de empregador pessoa física, você tem aí o empregador doméstico e o empregador que está registrado no SEI, que tem o seu cadastro no SEI. Aí você vai falar, professor, mas qual a diferença dos dois? Normalmente, este tipo de empregador aqui está mais voltado para os profissionais liberais. Passando para a próxima tela, nós vamos ver um pouco a respeito da diferença dos dois empregadores. E aqui nós temos, então, o empregador doméstico, né? Que é aquele que tem o trabalho na sua residência. Hoje, de acordo com a PEC 72, desde abril de 2013, alguns itens deste tipo de trabalho passou, então, a ser igual ao empregador pessoa jurídica ou aquele que está cadastrado no SEI. Vocês já sabem que agora, de acordo com a nova lei dos empregadores domésticos, o empregado doméstico tem direito, né, aos 8% do FGTS, a empresa tem que recolher mais 8% de INSS e mais então, a empresa não, no caso o empregador, mais então um valor de 0,5
3,2, né, que é destinado ao RAT, né, que vai ali para, no caso de acidente de trabalho, isso aqui no caso dos 40% da multa do FGTS, quando o empregado doméstico é demitido, e 0,8 que é destinado ao RAT, né, que é o risco de acidente de trabalho. Então, passou o empregador a recolher 20% para este seria o custo. Além disso, tem ainda os 8% que é descontado do empregado. Assim sendo, recolhe em uma guia só que vocês já devem ter ouvido falar aí no chamado Simples Doméstico, né? Então, este é o valor que deve ser recolhido. E o empregador cadastrado no SEI, este tipo de empregador aqui, normalmente está voltado aí para aquele tipo de empregador que é equiparado à pessoa jurídica, mas normalmente são os profissionais liberais. Passando para a próxima tela, nós vamos ver aqui então o que isto significa. Significa que este tipo de empregador, o profissional liberal, ele é equiparado à pessoa jurídica, normalmente médico, dentista, advogado, até mesmo o próprio contador, quando ele não trabalha na pessoa jurídica, não tem aí o seu escritório de contabilidade como pessoa jurídica. Aí sim, desta forma, ele vai lá, tira um SEI, né, um cadastro de um contribuinte individual, e ele pode então fazer o registro dos seus empregados neste SEI e vai fazer o recolhimento das obrigações trabalhistas com base neste SEI. Qual é a diferença deste tipo de empregador com a pessoa jurídica? É que ele, na verdade, o empregado que é registrado no SEI, ele não tem direito ao saque do PIS, pessoal. Isto é muito importante saber, porque existem situações em que o empregado vai lá sacar e não consegue retirar o seu PIS quando ele é registrado em um SEI. Só saca o PIS aqueles empregados que trabalham registrado no CNPJ. Por quê? Porque o PIS é um valor de contribuição, que é um fundo que o governo, de amparo social, que o governo faz através do recolhimento do PIS sobre o faturamento e também o PIS que é recolhido sobre a folha de pagamento das entidades filantrópicas. Então, não tem este tipo de empregado registrado no SEI, não tem direito ao PIS. Vamos para a tela novamente, onde nós vamos estar dando sequência e vamos ver aqui agora um pouco mais da pessoa jurídica. O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica são, então, essas pessoas legalmente constituídas, né, onde o seu ato constitutivo vai ser reconhecido publicamente através do registro, né, tornado público ali no órgão competente. Se for uma empresa comercial, junta comercial, uma empresa prestadora de serviço, junta comercial. Se for uma entidade filantrópica, vai ser feito o seu registro da sua ata lá no cartório de registro de títulos e documentos. Uma empresa, sociedade simples, também lá no cartório de títulos e documentos. Se for uma sociedade de advogado, tem que ser feito o seu registro lá na OAB. Após, então, fazer o reconhecimento desses tipos de empregador, nós vamos entender, então, que são aí os 3 tipos de empregador que pode ter funcionário registrado em seu nome. A pessoa jurídica, a pessoa física, normalmente profissional liberal, que possui um SEI, né, um cadastro de contribuinte individual, aonde ele vai fazer o registro neste SEI, e o empregador doméstico. Nós estamos falando aí desses 3 tipos, por quê? Porque se não seja empresa
de caráter que tenha fins lucrativos, vai ser as associações, os clubes que não têm fins lucrativos, as creches, mas que é considerado, é equiparado à pessoa jurídica, bem como os condomínios também são equiparados à pessoa jurídica, no caso do registro, no caso da parte trabalhista. É lógico que, quando nós falamos em condomínio, é um dos tipos de atividade que não tem as mesmas obrigações acessórias que uma pessoa jurídica no contexto fiscal, mas no contexto trabalhista ela tem que cumprir as mesmas obrigações acessórias de uma pessoa jurídica ou de um empregador individual. Hoje até o próprio empregador doméstico tem aí as obrigações acessórias que ele tem que cumprir perante a legislação. Após você conhecer estes tipos de empregador, e isto é muito importante porque você precisa conhecer o que é empresa, o que é pessoa física, para que você possa então dar sequência no que diz respeito à parte trabalhista. Aí você vai fazer o registro de um empregado, você vai saber como contratar este empregado e nós, profissionais da área contábil, temos que conhecer. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com isto, né? Nós vamos estar aí ligado inteiramente a um departamento pessoal, a um departamento de recursos humanos, nós vamos dar assistência aos nossos clientes, se você for um empresário da área contábil, ou se você for um empregado dentro de uma empresa, dentro desta área de contabilidade, muitas vezes você vai ter que assessorar o profissional lá do departamento pessoal. Por quê, pessoal? Porque a contabilidade, eu gosto muito da ideia de nós pensarmos que a contabilidade, ela é o zíper que vai fechar a mala da viagem. E se a mala da viagem não estiver com todas as roupas devidamente organizadas, esse zíper não vai se fechar. Assim é a contabilidade. Se os demais departamentos da empresa não funcionarem em sincronia, de acordo com a legislação, a contabilidade vai ter dificuldade ou ela vai encontrar estes erros e aí tem que ser corrigido. Então, desta mesma maneira, nós, os profissionais da área contábil, temos que ter um pouco deste conhecimento. Então, agora nós vamos dar sequência a falar um pouco de como se deve proceder para fazer o registro de um empregado dentro da empresa, porque a nossa aula vai acabar funilando nas informações acessórias geradas pelo departamento pessoal da atividade empresarial com relação ao vínculo empregatício. Vamos seguir então, chamar o nosso próximo quadro, aonde nós já vamos estar falando um pouco a respeito das rotinas de admissão. Então, logicamente, a primeira parte da rotina de admissão é o recrutamento. Como isto é feito? É feito através de anúncio em jornais, ou comunicado boca a boca, aonde os interessados à atividade que é oferecida pela empresa vai enviar os seus currículos. Após a análise do currículo, então, o que a empresa vai fazer? Ela vai fazer a entrevista, vai chamar lá os candidatos que melhor preenche a sua vaga de acordo com a sua necessidade e vai fazer, então, a entrevista com este empregado, fazer a entrevista e aí mandar para fazer exame médico. Vocês sabem que o exame médico, existe 3 tipos de exame, né? O exame admissional, o periódico e o demissional. E hoje, aí de acordo com a legislação, com as mudanças que estão vindo aí na legislação trabalhista, estes exames médicos vão ter que ser informados dia a dia no SPED social que vai vir aí. Então, você precisa fazer este exame. Aí você vai então fazer a separação da documentação, nacionalidade do empregado, porque se ele não for brasileiro, for estrangeiro, você tem que ver questões relacionadas ao passaporte, ao seu visto, documentos do trabalhador, né, como RG, CPF, carteira profissional,
foto 3x4, título de eleitor, carteira de reservista no caso do homem, se for casado, certidão de casamento, documentos para salário, família, tudo isto aí está relacionado com a documentação que você vai ter que utilizar para fazer o registro. Após isto, aí a admissão do empregado. Após fazer a admissão, a aceitação, então você vai fazer as anotações em 2 documentos muito importantes aí, que são os documentos do livro de registro do empregado e da empresa e também a CTPS. Na CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, vai as anotações relacionadas aos dados da empresa. E no livro de registro de empregado, vai as anotações relacionadas à parte do empregado. Então, o registro de empregado, o registro de um empregado, ele é feito em 2 partes. A parte que interessa à empresa e a parte que interessa ao empregado. Assim sendo, após você fazer estas anotações, então está aí estabelecido o contrato de trabalho. Por favor, não se confundam, né, com o contrato de trabalho com o vínculo empregatício. O vínculo empregatício está relacionado àqueles itens que está lá na CLT, que de acordo com a CLT, se há subordinação, continuidade, se o empregado recebe valores, né, oneroso, recebe em ordem, trabalha nas dependências da empresa. Então, tudo isto são elementos, né, que caracterizam o vínculo empregatício. Eu já estou falando aqui do contrato de trabalho, já após ter havido aí o reconhecimento do vínculo empregatício. Muito bem, nós então entendemos aí o que é empregador e como faz aí o recrutamento, né, a entrevista e a sequência do registro de um empregado. Vamos agora assistir um vídeo e após o vídeo voltaremos então dando sequência a essa questão da parte do contrato de trabalho e as anotações na CTPS e no livro de registro de um empregado. Um bom vídeo a todos vocês. Após a divulgação da vaga desejada, diversas pessoas correm para conseguir um emprego. O processo de seleção começa logo após essa fase. A seleção de pessoas funciona como uma espécie de um filtro, permitindo que apenas algumas pessoas que apresentam as características desejadas possam ingressar na organização. A melhor maneira de conceituar a seleção é representá-la como uma comparação entre 2 variáveis. De um lado, os requisitos a serem preenchidos e do outro, o perfil das características dos candidatos que se apresentam para disputar a vaga. Após a comparação entre as características exigidas pelo cargo e as características oferecidas pelos candidatos, pode acontecer que vários destes apresentem condições aproximadamente equivalentes para serem indicados a ocupar a vaga. Nesse caso, a empresa é que vai decidir qual candidato vai ficar e qual vai sair. Esse processo normalmente é feito através do cruzamento de informações, ou seja, o que a empresa quer e o que o candidato tem a oferecer, prevalecendo aquele que mais vai de encontro com o que a empresa busca. Há várias formas de se identificar as características de um candidato. As mais comuns são as chamadas provas de fogo, onde o candidato é colocado para executar diversas tarefas que precisam da aplicação de determinadas características que a empresa busca. Ao passar por toda essa maratona, fica o candidato que tem a maior afinidade com a empresa. Olá pessoal, estamos de volta, né, após o vídeo que fala a respeito de um período, né, de um processo de contratação, de recrutamento, de entrevista e
a contratação final, o registro do empregado na empresa. Assim sendo, após vermos o vídeo aí, vamos dar sequência, onde vamos então chamar o nosso slide e vamos estar falando a respeito da contratação e das anotações de um registro de trabalho. Aqui nós temos um prospecto, né, de uma folha de uma CTPS, aonde nós estamos vendo como é feito o registro de empregado. Na CTPS, nas anotações, como eu disse anteriormente, que seria a parte da empresa, empregador, o nome do empregador, o CNPJ do empregador, o endereço deste empregador, onde ele está localizado, com rua, o bairro, o CEP, aonde localiza-se este empregador, o município em que a empresa funciona, e aí vem então a exposição do estabelecimento ou a espécie do estabelecimento, o que é este estabelecimento. Neste caso nosso aqui é um posto de combustível, que ele está registrando um empregado, e aqui neste caso, então, vem a questão de prestação de serviço. O posto de combustível, ele tanto pode prestar serviço, como pode ser comércio de combustível também. Aqui eu coloquei prestação, nós poderíamos colocar aqui prestação e comércio de combustível, prestação de serviço e comércio de combustível. E aí, neste caso, seria um contador este cargo, mas poderia ser um frentista, para que nós pudéssemos entender aqui a questão da insalubridade. Muito embora vai haver discussão se o contador tem direito à insalubridade ou não, aí depende muito da convenção, o local onde ele trabalha, aí tem que fazer uma série de análise. Porque a lei, quando ela fala da questão da insalubridade, da periculosidade, no caso do posto de combustível, ela não fala distância, ela não diz se, por exemplo, o empregado que trabalha lá na loja de conveniência, ele tem direito à periculosidade ou não. E aí vem, então, toda a questão da medicina do trabalho, toda a questão da convenção do sindicato das categorias, e aí toda uma série que tem que ser analisado. O número do CBO do empregado e o salário que ele vai ganhar. Então, ali o ano, o início das suas atividades, quando ele foi admitido na empresa. Na hora de fazer a baixa deste empregado, caso ele seja demitido, o que você vai fazer? Você vai colocar a data, vai colocar aqui e o empregador, então, vai assinar na saída. E aqui ele vai assinar no registro deste empregado. Então, aqui nós temos a situação das anotações na CTPS. Aí vem a parte do empregado, aonde ele vai, então, ter os dados dele para a empresa. Uma foto 3x4, aqui você deve anotar a cor dele, cor do cabelo, olhos, altura, peso, sinais no corpo. Tudo isto, pessoal, vai passar a ser dados importantes para o SPED social. A hora em que entrar o e-social aí, todos esses cadastros devem estar muito bem preenchidos. É de suma importância o nome do empregado, o número da carteira profissional dele, da CTPS, né, Carteira de Trabalho e Previdência Social, a série. Este aqui não se tem mais, né, carteira rural, mas o modelo de livro ainda não foi alterado. O número da RG, a data em que ele foi admitido na empresa, a função que ele vai executar, o salário que ele vai receber por mês ou por hora, vai ter ali os horários em que ele vai estar trabalhando, o intervalo para alimentação. Na próxima tela nós vamos ter aqui
os dados relacionados ao fundo de garantia. Aqui pergunta se é optante ou não, porque até o ano de 1988, antes da Constituição Federal, o empregado poderia optar pelo fundo de garantia ou não, dependia aí do querer do empregado. Mas a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o empregado não tem mais este direito de opção. Toda vez que ele é registrado, ele já é optante automaticamente e a empresa deve recolher ao banco aonde ela melhor entender. Porém, o gestor do fundo de garantia é a Caixa Econômica Federal. A nacionalidade deste empregado, nome do pai, nome da mãe, nascido aonde, nascido em que cidade, né? A data do nascimento, estado civil, nome do cônjuge, grau de instrução, onde mora, né, a residência, carteira de habilitação, se ele tiver, certificado militar com série e categoria. E aqui, então, vem alguns dados para estrangeiro. Se ele é estrangeiro, você deve preencher estes dados. Aqui vem a questão do cadastro do PIS deste empregado. Quando ele foi cadastrado, o Programa de Integração Social, que é o PIS, o número do PIS, o depósito em qual banco, que hoje também não existe mais esta obrigatoriedade de você anotar aqui, o código, né, do banco agência. Isso aqui são dados que você só vai colocar o número do PIS e a data em que ele foi cadastrado. Então aí você vê o seguinte, você chega-se à conclusão de que o registro do empregado é feito na carteira profissional, na CTPS e no livro de registro, né, para a empresa. Após feito todas essas anotações, aí você, evidentemente, no período em que nós estamos vivendo, você vai ter, então, que fazer estas anotações, um enquadramento desta empresa e deste empregado em um sistema. Porque, embora a legislação diga que a folha de pagamento possa ser feita mecanicamente ou manualmente, hoje é impossível. Hoje ela tem que ser feita digitalmente, porque senão você não consegue fazer as informações acessórias que é necessário fazer para o empregado registrado. Então, tudo hoje tem que ser informatizado, porque existem as informações que você tem que enviar via internet, não existe mais papel. Hoje já é tudo digitalizado. Então, desta forma, precisa-se ter um sistema informatizado. E aí você vai precisar, então, fazer todo este enquadramento dentro de um sistema. E para que posteriormente você possa fazer o recolhimento de maneira correta, este sistema também tem que estar preenchido corretamente. Por isso eu disse a vocês a questão do SPED social. Sei que alguns de vocês já devem ter ouvido falar a respeito do E-Social, que deve, né, que já vem sendo aí prorrogado o seu prazo de obrigatoriedade desde o ano de 2011. Porém, agora, provavelmente 2016, aí no início do ano ou no meado do ano de 2016, ele deve entrar em vigor. E para isso, todo o cadastro do empregado e documentação tem que estar perfeitamente em ordem. Temos agora aí um momento de pergunta para que vocês estejam enviando as dúvidas referente ao assunto até o presente momento.
Olá pessoal, estamos de volta. Um grande abraço ao pessoal de Breves, no Pará. Pergunta o seguinte, professor, o aluno Rochelle pergunta que as rotinas para a contratação para empregadas domésticas com a regulamentação são as mesmas? Sim, para a contratação da empregada doméstica são as mesmas, porém você tem que fazer o cadastro do empregador e do empregado dentro do sistema e-social, dentro do site da Receita Federal do Brasil, o e-social, aonde lá você vai fazer então uma guia única para recolhimento de FGTS e de Previdência Social. Agora, com relação à documentação, a cadastro, você vai utilizar-se da mesma maneira. O pessoal de Itaberaba, na Bahia, um grande abraço a vocês de Itaberaba, que pergunta, professor, no posto de combustível, não seria insalubridade, já que trabalha-se com produto insalubre, tais como graxa e combustíveis e etc.? Não, pessoal, no posto de gasolina, a legislação determina que deve ser pago periculosidade, muito embora também seja um trabalho insalubre. Porém, a legislação diz que deve-se pagar o que é mais vantajoso para o empregado. E o que é mais vantajoso? A periculosidade. Por quê? Porque a periculosidade é 30% sobre o piso da categoria, o piso que o empregado está recebendo. E a insalubridade varia de 10, 20 ou 40 sobre o salário mínimo, salvo se houver alguma coisa dita em convenção coletiva do trabalho. Mas, de princípio, é periculosidade que se recebe. Tailândia, Pará, muito obrigado pela participação e um grande abraço a vocês pela pergunta. Professor, o aluno Anderson pergunta se o livro de registro está faltando somente 5 páginas. Já posso dar baixa no livro ou preciso completá-lo para poder dar baixa e fazer o processo de passar para o sistema? Olha, pessoal, o livro de registro do empregado, ele está dispensado de ser registrado lá no Ministério do Trabalho. E também, se você tem uma ficha no sistema que possa ser apresentado por escrito à fiscalização, você pode ter ele lá no sistema somente, não precisa ter exatamente um livro de registro. Mas, caso a fiscalização exija, este teu sistema tem que possibilitar você imprimir aí para a legislação, para a fiscalização, uma ficha com todos os dados do empregado, como se fosse um livro de registro de empregado. Cruz Alta, Rio Grande do Sul, um grande abraço ao pessoal de Cruz Alta. Professor, o empregado doméstico só tem direito de receber o PIS se for cadastrado em CNPJ? Olha, se for cadastrado em CNPJ, ele deixa de ser empregado doméstico. Ele passa a ser um empregado com direito ao PIS, mas daí não é empregado doméstico. Aí ele tem que ser um funcionário de uma empresa. O empregado doméstico é aquele que executa a atividade doméstica e é registrado na pessoa física do seu empregador. Portanto, ele não tem direito ao PIS. Não há legislação que traga que venha a prever este direito do empregado ao PIS. Tem direito ao seguro-desemprego. Aí sim, e ao fundo de garantia agora que foi estabelecido pela legislação, mas ao PIS ainda não está estabelecido pela lei. Castanhal, do Pará, muito obrigado pela participação de vocês, um grande abraço. Os alunos perguntam sobre a nova forma para o cálculo de aposentadoria. Gostaria que o professor fizesse uma pequena explanação sobre este assunto. Olha só, pessoal, a aposentadoria, ela é algo mais delicado para nós adentrarmos sobre este assunto, porque existem as regras que você deve respeitar aí até de acordo com a contribuição por idade, ou de acordo somente por contribuição, ou ainda aquelas questões lá relacionadas à nova regra do FAP. Para isso, nós precisaríamos, então,
fazer uma aula somente sobre aposentadoria para nós adentrarmos a este cálculo. É bastante complexo. E o que você tem aí, de acordo com o que diz a legislação, é o que nós poderíamos estar dizendo aqui neste presente momento. Quero agradecer a todos vocês pela participação e as perguntas enviadas. E agora nós temos aí uma atividade para que vocês estejam, então, executando esta atividade. O que diz a atividade? Quais são os principais documentos exigidos pela lei para que seja elaborado um contrato de trabalho na forma completa? Aqui eu estou falando do registro do empregado, tanto a documentação que a empresa precisa exigir para que este empregado seja, então, feito o seu contrato de trabalho, o seu registro no quadro de empregado da empresa. Uma boa atividade a vocês e voltaremos logo em seguida falando um pouco desta documentação. Olá pessoal, estamos de volta aí com as atividades que nós determinamos aqui, agradecendo o pessoal de Itaperaba, na Bahia, de Guarantã, do Norte, Mato Grosso,
Alagoinhas, Bahia. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela participação de todos vocês. Eu sei que tem bastante polos aí conectado e mandando as respostas para nós. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. E vamos então ao quadro para estarmos então vendo a nossa resposta, né? Quais as documentações, chamando aí nosso próximo slide, para que nós possamos então estar fazendo aí a análise da resposta de quais são as documentações que é necessário para o registro de um trabalhador. Aqui nós temos alguns, né? E lógico que você pode exigir outros, a empresa pode fazer exigência de outra documentação, desde que essas documentações não venham, então, de alguma maneira, expor o empregado. Expor tanto fisicamente, socialmente, que venha gerar aí, que possa gerar problema para a própria empresa. Então, aqui nós temos exame de suficiência, se for o caso de um trabalhador com exigência de carteira de profissão, né, de habilitação profissional, como no caso de um contador, como no caso de um administrador, de um médico, de um dentista, CTPS, carteira de trabalho e de qualificação, número do PIS deste empregado, foto 3x4, comprovante de endereço para que seja pago o vale transporte. Então, são todas essas documentações que se faz necessário. Olha só, RG, CPF, CNH, título de eleitor, certificado militar, certidão de casamento, se o empregado for casado. No caso de dependente, tem que ter certidão de nascimento, carteira de vacinação. Se o filho tiver entre 7 e 14 anos, tem que ter comprovante de frequência escolar, através de uma declaração fornecida pela escola. Toda esta documentação aqui, pessoal, ela é de suma importância para que a empresa, então, possa fazer o registro deste empregado. Quando eu falei do e-social, eu falei que o e-social é uma modalidade de informação que deve ser feito pela empresa, aonde, se a documentação não estiver 100% correta, a empresa não vai conseguir fechar a folha de pagamento. O e-social é a mesma modalidade do SPED, né? O SPED que hoje nós já temos SPED contábil, nós temos SPED fiscal, nós temos o e-contribuição, que é o SPED sobre as contribuições que as empresas têm que entregar. Este documento que os empregadores domésticos faz aí para os seus empregados domésticos é também um e-social doméstico. Há de vir o e-financeiro, né, o SPED financeiro. Então, são toda uma modalidade de documentos digital, né, de escrita digital, que as empresas vai ter que passar a fornecer normalmente para a Receita Federal do Brasil, que vai estar vinculado aos demais órgãos interessados, como a questão da Caixa Econômica, como a questão do Ministério do Trabalho, como questões relacionadas à própria Justiça do Trabalho, Previdência Social. Todos estes órgãos interessados os sindicatos vão ter acesso às informações fornecidas pelo e-social. Então, faz parte aí destas informações digitais que nós estamos vivendo aí. Por isso é importante nós entendermos que a contabilidade ela vem na vanguarda do desenvolvimento da humanidade, né? Com o advento da globalização, aí as fronteiras geográficas foram ultrapassadas, né? Não existe mais. Hoje nós vivemos em um mundo completamente virtual. Por isso precisamos entender estas coisas, nós como os profissionais da área contábil. Feito isto, entendendo a questão relacionada ao registro, à contratação, nós agora vamos falar um pouco do enquadramento das empresas para que nós possamos dar sequência à nossa aula. Então vamos aqui entender, olha só,
Aí você fala assim, professor, mas por que que um profissional da área de departamento pessoal tem que entender de tributação? Porque senão ele não vai enquadrar a empresa de forma correta. E olha só, e nós contadores entendemos um pouquinho de tudo isso aqui, olha só. No Brasil, hoje, nós temos quatro regimes tributários dentro de um sistema tributário maior, tá? Quando eu falo em sistema tributário, eu estou falando de todo esse sistema que compõe a tributação. Mas quando eu falo de regime tributário, então estou falando do tipo de tributação da empresa. Aqui eu trouxe três regime, mas existe além desses três aqui o regime de tributação arbitrário, né, ou arbitrado. É o caso onde a empresa não tem documentação para fornecer, a fiscalização vai lá e arbitra o seu tributo. E também o próprio a própria empresa pode ir lá, o próprio contribuinte, e fazer a sua arbitrar a sua tributação. Isso está lá no RIR, né, no regulamento do imposto de renda. Você pode procurar lá entre o artigo 530 e 535, que você vai encontrar este tipo de tributação. Nós temos o lucro real, nós temos o lucro presumido e nós temos também o sistema Simples Nacional. Então, isso são três regimes tributários que existe aqui, que nós vamos trabalhar com ele. Por quê? Porque o regime arbitrado vai enquadrar nas mesmas situações desses dois tipos aqui de regime tributário. Olha só, nós temos o lucro real e o lucro presumido. O lucro real é aquele tipo de tributação que ao longo do curso de Ciências Contábeis vocês vão entender que ele recolhe imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, a empresa, lá com base na DRE. O lucro presumido, presume-se o lucro com base no faturamento da empresa, na emissão de notas fiscais, na receita. E aí nós não estamos falando de tributação fiscal, nós estamos falando de tributação de encargos sociais, né, da parte da folha de pagamento. E o Simples Nacional é aquele tipo de tributação que enquadra lá nas tabelas do Simples. Bom, para esses dois tipos aqui de tributação, a empresa, o empregador, além da parte que ele desconta de INSS do empregado sobre a folha de pagamento, que varia de acordo com a sua faixa salarial de 8% a 11%, ainda ela tem que recolher a parte empresarial, a parte patronal, que é 20% de INSS. E aqui já vou responder uma pergunta que foi feita com relação ao RAT, se ele varia, e ele varia de acordo com o ramo de atividade da empresa e o grau de risco do trabalhador lá nas suas funções. Ele vai variar de 1% a 3%. Aqui nós temos o SAT, que é seguro de acidente de trabalho, mas hoje esta sigla alterou para RAT, que é risco de acidente de trabalho, conforme o grau de risco deste trabalhador. Lá, então, você vai determinar de acordo com o CNAE, o ramo de atividade da empresa. Então, a empresa, ela exerce uma atividade de construção civil. Evidentemente, o risco de acidente de trabalho é muito maior do que para alguém que trabalha em um escritório, não é isto? Então, aqui, além disto, ela ainda tem que recolher um determinado percentual para terceiros ou outras entidades. O chamado Sistema S, que vocês provavelmente devem ter ouvido falar, porque agora até está na mídia aí o Sistema S. Recolhimentos no questão do Simples Nacional. Isso é para os dois tipos de tributação. Para a empresa que está enquadrada no Simples Nacional, ela vai recolher somente a parte descontada do empregado. Por isso, o grande quinhão do Simples Nacional está relacionado com a parte de folha de pagamento, né? Porque a empresa não recolhe estes valores aqui, né? De 23% aqui,
mais a parte de terceiro, que pode chegar até 5,8%. Então, pessoal, isto é a folha de pagamento de uma empresa com tributação nesses dois regimes tributários. Passando para a próxima tela, nós vamos ter aqui que, de acordo com o CNAE da empresa, o enquadramento tributário desta empresa é que vai determinar as suas alíquotas. Então, o que é CNAE? É Código Nacional de Atividade Social. Lá existe este código e que a empresa, de acordo com este código, ela vai, então, estar enquadrada para o seu recolhimento. O FPAS, que é o Fundo de Previdência Social, Fundo de Previdência e Amparo Social, que deve ser, então, Fundo de Previdência e Assistência Social, que deve, então, que determina a parte de terceiro. E aqui o RAT, que é o risco de acidente de trabalho, que está relacionado com a sua, o seu grau de risco, né, onde o trabalhador está exercendo a sua atividade. Cada um destes códigos determina os percentuais que incidem à Previdência Social e que vai lá para a CEFIP, que nós vamos ver também na sequência da nossa aula. Vamos aqui passar para a próxima tela e vamos ver aqui como que funciona um pouco a questão do CNAE. É lógico que esta tabela, pessoal, é uma tabela bastante extensa e encontra-se lá no site da Receita Federal do Brasil. Mas vamos pensar numa empresa, nós estamos aqui dentro da seção G, Comércio e Reparação de Veículos, Automotores e Motociclista. Aí nós vamos entrar na divisão 47, nós já estamos falando do comércio varejista. Aí nós passamos um pouco mais, aumenta um 3 aqui, 473, comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. E aí nós chegamos então ao posto de combustível, né? 4731.8, comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Chegamos na subclasse deste CNAE aqui, aonde vamos encontrar esta numeração. Você encontra isso aqui lá no site da Receita Federal. Comércio varejista de combustíveis para veículo. Então, o CNAE deste ramo de atividade é 4731-8/00. Isto aqui determina o que vai ser recolhido de Previdência Social. Seguindo, na próxima tela, olha só, RAT 4731.800, comércio de combustível, percentual 3% de risco de acidente de trabalho, porque é uma atividade perigosa, né? FPAS, Fundo de Previdência e Assistência Social. O código também tem uma tabela 566, fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiro. Aqui eu estou falando da questão do contador lá, do empregador lá, se nós estivéssemos trabalhando com esse tipo de atividade. Porém, nós estávamos falando de frentista, né? Então, continua sendo ainda o 566, porque vai estar dentro de todo destas atividades. Porque esse aqui, 566, 515, abrange uma série de atividades. Código do município, aqui eu coloquei Londrina, mas, na verdade, esse código de município aqui, cada município tem o seu. E é importante para a RAIS, né? Aonde você vai, então, estar lá na hora de entregar a RAIS, o sistema vai pedir o número do código deste município. A Londrina seria 41.13.700. Passando para a próxima tela, nós vamos encontrar aqui o seguinte. No caso do comércio varejista de combustível, nós vamos para o FPAS 515. Previdência Social, 20%. Isto é a parte que a empresa vai recolher na folha de pagamento.
Para terceiro, o FPAS 515 determina que para terceiro, o posto de combustível ele vai recolher o seguinte, ele vai recolher 2,5 que vai para salário educação, 0,2% que vai para o INCRA, SENAC 1%, SESC 1,5% e SEBRAE 0,6%. Além disso, existe uma numeração que você vai encontrar lá na tabela, que somando tudo dá 0,115. Quando você soma todos esses percentuais aqui destinados a terceiro, então dá 5,8% que deve ser destinado, então, para terceiro. E aí você para pensar o seguinte, esta empresa, ela já vai recolher 20% mais 3% de SAT ou de RAT e mais 5,8% para terceiro, não é isto? Então, nós já chegamos à conclusão que o custo da folha de pagamento desta empresa vai ser de 28,8%. É um custo bastante alto. Seguindo em frente, na próxima tela, nós temos aqui já um enquadramento, né? Como é feito este enquadramento dentro de um sistema. Olha, código da empresa, CNPJ, nome do posto, o endereço, rua, tudo isso vai aparecer lá. O código do município, o CNAE, a natureza do estabelecimento, toda a empresa limitada é 206.2. Então, isso aqui também são coisas que você encontra uma lista, né, com este tipo de... O início de atividade da empresa, o número de proprietário, você sabe que a empresa limitada, ela tem que ter mais de um sócio, a menos que ela seja uma EIRELI, né, que é a empresa individual limitada. Então, aí você vai analisar aí a questão da empresa simples, nacional, federal, não, lucro real, também não é lucro presumido. O que ela recolhe? FPAS 515, 20% parte da empresa. O código de terceiro é 0115, vocês viram que naquela tabela nós somamos e chegamos a isso. 5,8% de percentual para terceiro. O SAT dela, ou RAT 4731, é 3%. Então, aqui nós temos um enquadramento tributário desta empresa. Então, pessoal, após analisarmos todas estas codificações, nós chegamos, então, à situação de um enquadramento da empresa. Após fazer este enquadramento com base em toda essa questão relacionada ao código da empresa, e por favor, pessoal, não se preocupem com os códigos, porque isto vocês vão encontrar estas relações lá dentro do site da Receita Federal, para que você possa fazer o enquadramento de forma correta. Existe também sistema que vai trazer estes códigos para você colocar na folha de pagamento. Então, os códigos eu trouxe ali somente para exemplificar para vocês como é que deve ser feito o enquadramento, certo? E aí, então, nós temos um momento de pergunta para que vocês possam, então, estar aí enviando as dúvidas até o presente momento.
Olá pessoal, estamos de volta, o pessoal de Criciúmal, Rio Grande do Sul, um grande abraço a vocês. Professor, a empresa que tem até 10 funcionários está desobrigada ao cartão ponto ou livro ponto, por que estão exigindo dos empregados domésticos? Muito bem, pessoal, a legislação fala que as empresas com 10 funcionários estão desobrigadas ao livro ponto e ao cartão ponto. Estão exigindo dos empregadores domésticos porque a lei fala que se o empregado doméstico trabalhar mais que 44 horas semanal, vai receber hora extra. E como você vai fazer este controle, né? Então, existe casos aí que a legislação vem de uma maneira aonde não é muito clara, né? Mas para que você possa ter segurança, né, o empregador doméstico, é melhor que ele faça este controle, bem como a empresa também, ainda que não seja exigida, mas o controle de livro ponto não é de todo ruim para a empresa. Rolim de Moura, um grande abraço a vocês aí de Rondônia. O que ocorre quando não for feito o cadastro do empregador no PIS, do cadastro do empregado no PIS? É o empregado que tem que ter o seu cadastro no PIS. Não tem condição de você fazer a informação da GFIP, através da CEFIP, para o recolhimento do fundo de garantia. Se o empregado não tiver este PIS, ele não tem como ser registrado. Jequié, Bahia, um grande abraço a vocês de Jequié, Bahia. O aluno Janderson pergunta: o enquadramento das empresas no lucro real, lucro presumido ou simples nacional é apenas para fins tributários? Olha só, não é para fins tributários. Você viu que para as questões relacionadas ao encargo social, você tem que conhecer este enquadramento destes regimes. E a empresa, quando ela é constituída e ela vai exercer atividade, uma vez que ela tenha suas atividades, ela é obrigada a pagar os impostos e desta maneira, então, ela tem que optar por um regime tributário que melhor lhe convenha. O pessoal de Esperantina, Piauí, o aluno José Américo pede para explicar melhor o contrato de trabalho e o vínculo empregatício. É o seguinte, olha só, o contrato de trabalho, ele se estabelece através de uma relação de trabalho, certo? Se você, a pessoa jurídica ou a pessoa física, faz aí uma relação de trabalho com outra pessoa, tem um contrato de trabalho. Mas, às vezes, quando este contrato de trabalho exista neste contrato de trabalho aqueles elementos que caracterizam o vínculo empregatício, aí passa-se então ser um contrato de trabalho com vínculo empregatício. E aí a melhor maneira de você estar se resguardando é através do registro deste empregado na empresa. É um contrato de trabalho por meio do registro. Não é um contrato de trabalho por si só. Contrato de trabalho pode ser feito por duas pessoas jurídicas e aí não tem vínculo empregatício. Mas se for de uma pessoa jurídica e uma pessoa física e esta pessoa física tem aqueles elementos lá que caracterizam o vínculo empregatício, aí somente o registro pode fazer com que este contrato seja legal. Muito bem? O pessoal de Vitória da Conquista, na Bahia, pergunta, um grande abraço a vocês, pessoal. Professor, quais são as penalidades da falta de documentação ou irregularidade no registro do empregado? Se houver falta de documentação, muito provável não vai conseguir entregar as informações. E a falta e a irregularidade, a empresa ou o empregador pode ser punido em caso de fiscalização. O pessoal de Itaberaba, na Bahia, um grande abraço. Professor, a Eireli pode, como as demais empresas, optar por qualquer regime tributário? Sim, uma Eireli pode optar por qualquer regime tributário. Eireli é somente uma natureza jurídica. Tailândia, Pará. Professora, a aluna Marília pergunta:
se é obrigatório que a empresa peça no ato da contratação o comprovante de quitação eleitoral. Não é obrigatório, porém, as empresas dos setores públicos vão fazer este pedido de comprovação de quitação eleitoral. Muito bem, pessoal, nós tentamos aí sanar algumas perguntas. Quero deixar a vocês um grande abraço aos que enviaram as perguntas e os que não enviaram também, um grande abraço, mas que estão aí assistindo a nossa teleaula. Seguindo em frente, chamando o nosso slide, nós vamos agora poder falar da folha de pagamento. A folha de pagamento, nós temos aqui alguns detalhes, né, relacionados à folha de pagamento, que são os proventos e os descontos, né, que você já sabe que tem na folha. Provento é salário, hora extra, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, comissão, salário família e pode ter outros proventos aí que você vai analisar. A insalubridade vai de 10, 20 e 40%, depende do grau de risco, quem define isso é a medicina do trabalho. O adicional noturno, você já sabe que todo o trabalho das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte tem o adicional noturno. Hora extra, aquele trabalhador que exerce atividade fora do período do qual ele foi contratado tem que receber hora extra. Periculosidade é 30% sobre o piso da categoria, o salário que o empregado está recebendo, comissão é combinado, salário família quem paga é a empresa, mas ela pode descontar na guia de previdência social, então quem acaba pagando, quem termina por pagar é a previdência. Desconto INSS, imposto de renda na fonte, são descontos, vale transporte e vale refeição e faltas e atrasos. Além desses descontos, logicamente, que pode haver outros descontos. Então, pessoal, quando você faz a folha de pagamento, vai gerar o holerite, né, o recibo de salário, que na próxima tela nós temos aqui um modelinho de recibo de salário. Não vou adentrar nos cálculos para vocês, porque tem aqui, olha só, o salário deste empregado de 2.500, periculosidade de 30%, 20 horas extras. Sobre as horas extras, existe aí a DSR, que deve ser pago para este empregado. Então, o que é o DSR? É o reflexo dos repousos semanais deste empregado, que vai incidir, então, sobre as horas extras. Como é feito isso? Você pega o valor das horas extras, divide pelos dias úteis e multiplica pelos dias descansados. Você vai achar este valor. As faltas injustificadas, toda a falta que não tem atestado médico, salvo aqueles que está lá no artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, que já é garantido para o empregado em caso de morte, paternidade e algumas outras que existe lá, é só o atestado médico que vai abonar as faltas. O empregado não trouxe, você pode descontar além do dia de serviço dele, mais o DSR, né, mais o repouso semanal remunerado. Então, se você faltar em uma semana, você vai perder 2 dias. A empresa pode descontar. O INSS, neste caso aqui, seria 11%, que daria este valor, e o imposto de renda na fonte, que também daria este valor aqui. Existe aí a tabela que vocês podem estar conferindo para fazer este cálculo, pessoal. Nós não vamos trabalhar aqui com este cálculo, certo? Então, seguindo em frente, olha, nós temos aqui que como seria feito a guia de previdência social. Aqui iria a parte do empregado, mais os 20%, mais os 3% do RAT iria nesta linha aqui. A parte de terceiro, aquele 5,8, iria aqui valores para outras entidades. O total do INSS e o recolhimento destinado aqui, que seria, no caso,
20/10, quando nós fizemos esta aula, porém, na verdade, é no dia 20 até o dia 20 do mês subsequente ao fato gerador. Então, se nós estivéssemos fazendo uma folha de pagamento relacionada à parte, digamos assim, que nós estivéssemos fazendo a folha de pagamento do mês de novembro, você iria recolher até o dia 20 do mês de dezembro. Então, é assim que funcionaria a parte relacionada ao INSS. O que é o INSS? Você iria aplicar aqueles percentuais lá sobre o holerite que nós vimos ali, você iria achar aquele valor, 20% da empresa, mais 11% do empregado, né, que incidiu lá, que a empresa, ela desconta do empregado, mas tem que repassar para a Previdência Social por meio da guia de GPS, né? Ali ela vai fazer aquele recolhimento. Se ela pagasse salário família, ela iria descontar o valor do salário família ali naquela guia de GPS. Não iria aparecer na guia, mas já nos cálculos já ia estar havendo aquele desconto ali do valor que ela iria recolher de Previdência Social. E, lógico, estaria esse desconto dentro do valor dos 20% que ela iria ter que recolher, certo? Então, a Previdência Social se fecha assim. Mas termina os encargos sociais? Não. Se a empresa fosse uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, ela teria que recolher ainda um DARF, né? Que seria relacionado ao PIS. Se ela descontasse imposto de renda na fonte, ela teria que recolher o DARF de imposto de renda. Porém, além disso, ela tem que recolher o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E isso é feito de que forma, pessoal? Por meio de um sistema chamado CEFIP. Hoje é este sistema. Disse que, quando entrar o E-Social, a CEFIP vai ser abolida, né? Não vai mais ter CEFIP porque as informações do E-Social vai ser suficiente. Então vamos ao quadro onde nós vamos ver alguns prospectos de uma CEFIP. O que é isto? É o seguinte, olha só. Após você fazer lá a formação na folha de pagamento desta CEFIP, o que lá na folha de pagamento, gerar tudo lá, o sistema da folha deve ter um lugar onde ele vai importar tudo isto para a CEFIP. A CEFIP é um sistema à parte à folha de pagamento. E você vai vir aqui neste arquivo e fazer então a importação. Como é feito esta importação? É feito da seguinte forma. Vamos passar para o próximo quadro. Você faz a importação, ele gera uma série de detalhes e junto com este detalhe ele gera um código. Eu estou falando aqui não pelo sistema ICP, mas sim pelo sistema do Conectividade Social. Este código, então, ele salvou este código, você está fazendo uma operação com CEFIP. Esta operação com CEFIP, você vai gerar ela e aí você vai passar para o próximo quadro. Na próxima tela nós vamos ver, seguindo em frente, nós vamos encontrar o seguinte, que após você achar o protocolo e puxar para dentro do quadro da CEFIP, você vai então enviar. Como é este enviar? Isto vai para a Caixa Econômica Federal. Esta informação da CEFIP vai para a Caixa Econômica Federal, vai para a Previdência Social também. Digamos que a empresa tenha lá uma folha de pagamento de R$10.000 e ela tenha um recolhimento de fundo de garantia de R$2.000. Isso aqui é só hipotético, tá, pessoal? Eu não estou fazendo conta. E também, o que acontece? Só que esses R$2.000,
é do funcionário 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que ela tenha lá 6 funcionários. Isso aqui é de todos os 6. Então, por que vai esta informação? Porque por meio desta informação, ela vai individualizar. Digamos que 80 é do funcionário 1, 200 é do funcionário 2, ela vai mandar para a conta de fundo de garantia de cada um desses empregados. Da mesma forma, a Previdência Social, que a guia lá foi recolhida no valor de 2.000, mas foi descontado 8% de um, 9% de outro empregado, e ela precisa individualizar para estes empregados. Então, a informação da CEFIP vai para a Caixa e para a Previdência. Seguindo em frente, nós temos aqui já como você vai imprimir. Você faz, então, esta informação, vai gerar uma RE, né, que é uma guia, é uma relação de empregado, um comprovante de pagamento da Previdência Social. Isto são documentos que você deve imprimir ou então arquivar em PDF, porque em caso de exigência, eles vão exigir este documento de você. E depois você vai clicar aqui nesta GRF, vai buscar o protocolo, o número, né, seguindo, pode passar, que é um número que gera, aquele protocolo lá gera um número deste jeito aqui, isto eu estou falando pelo sistema conectividade. Aí você vai então clicar aqui e vai gerar a guia de FGTS, de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Que na próxima tela você tem aqui um modelinho de uma guia, olha só. Isso aqui é um modelinho básico, né? Você iria fazer o recolhimento, ele sai com código de barra para que você faça o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E aí, olha só, ele vem aqui desta maneira, ó, total de todos os empregados. No nosso caso, nós trabalhamos com um olerite só, mas se tivesse 20 empregados, iria vir os 20 empregados aqui. Digamos que viria aqui R$5.000 no valor do FGTS total. E aí, através da informação que foi lá na CEFIP, na GFIP, né, pelo sistema CEFIP, a Caixa Econômica iria fazer, então, a individualização, bem como a Previdência Social. Feito isto, a empresa tem mais uma informação que ela deve apresentar. Passando para a próxima tela, nós vamos ver, olha, é o CAGED. Toda vez que existe registro, né, de empregado dentro da empresa ou demissão de empregado dentro da empresa, ela tem até o dia 7 do mês subsequente aos mês que ocorreu o evento. Então, digamos que você está trabalhando com o mês de novembro, você vai ter até o dia 7 do mês de dezembro para entregar o CAGED sobre o registro do empregado ou sobre a demissão. Então, estas são as informações, pessoal, algumas informações que geraram aí com relação à contratação de um empregado. Nós temos agora aí uma pequena atividade para que vocês estejam exercitando e nós voltaremos logo em seguida, né, para falarmos do resultado desta atividade. Vamos ao quadro onde nós vamos ver ali o que é pedido. Olha só, é para você criar uma empresa fictícia e fazer o registro de um empregado com este CBO em um modelinho de carteira profissional que você tem aí na sua tela. Muito bem, uma boa atividade a todos e nós voltaremos aí daqui uns 2 minutos para estarmos falando desta atividade.
Olá pessoal, estamos de volta e vamos falar um pouco da nossa atividade, né? Vamos ao quadro onde nós vamos estar analisando esta atividade para que nós possamos compreender como faz aí, vocês já viram como faz esse registro, né? Mas somente para nós estarmos concluindo, então vamos chamar a nossa próxima tela para que nós possamos estar então comentando. Então, vocês sabem que aqui vem o nome do empregador, o nome, o CNPJ desta empresa, né, no Ministério da Fazenda, o endereço, rua, número, município, estado, a espécie de estabelecimento, o cargo deste empregado, o número do CBO, que nós já tivemos ali, a data de admissão, o número do livro ou ficha de registro deste empregado, a remuneração que ele vai ganhar e a assinatura deste empregador. Se ele fosse demitido, você iria dar baixa aqui e também o empregador iria assinar aqui então. Então, pessoal, olha só, isto seria então alguns detalhes, né, que nós, os profissionais da área contábil, nós temos que compreender com relação ao enquadramento de uma pessoa jurídica, certo? Quero agradecer a vocês e desde já me colocar à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter a respeito deste assunto. Mandem as perguntas via tutor, estaremos esclarecendo. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.